Bom dia, minha gente, tudo bem? Espero que sim. Manhã de sexta-feira, né? Finalizando aí essa semana, que tenha sido uma semana ótima para vocês, uma semana cheia de coisas boas, certo? Sexta-feira é aquele dia, né, que a gente quer deixar um pouco as obrigações da semana de lado e aproveitar com os nossos amigos, com a nossa família. Amigos, a gente não está podendo sair para vê-los. Aproveita, faz videochamada, faz uma ligação, tá? Então, fica todo mundo bem mais dentro de casa, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar, na verdade, vai ser algo, uma retomada de algo que vocês já estudaram e que vocês, eu acredito que já sabem de cor, porque é um assunto que começa a ser visto lá no sétimo ano e nós vamos retomar esse assunto agora, que é chamado de predicado. O predicado, como vocês bem já sabem, ele é um termo essencial da oração. Então, a oração, ela possui alguns termos essenciais e dentre esses termos está a figura do predicado. E a aula de hoje nós vamos ter esse foco do predicado verbal. A partir da página 9 do módulo de vocês conseguem ver esse conteúdo, certo? E aí, passando antes de falar de fato sobre o predicado, eu achei por bem explicar para vocês mais uma vez a diferença entre frase, oração e período. Nós sabemos que frase, ela, toda frase é uma oração. Se eu dissesse assim, gente, toda frase é uma oração. E aí isso ia depender se essa frase ela seria verbal ou nominal. Porque assim, toda oração pode ser uma frase. Agora, nem toda frase será uma oração. Porque quando a frase só tem um nome, ela jamais vai poder ser oração. Vamos ver, ó. Frase: todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Então, por exemplo, ó, a frase, ela é essencial à comunicação, certo? E aí, nesse processo dela ser essencial, ela transmite algo que nós queremos nesse nosso enunciado, no momento da nossa fala, de produção textual. E aí, vejam só, é dentro da frase que vários sentidos são formados. Por exemplo, quando eu digo assim, ai, você consegue entender que eu estou gritando porque algo me machucou. Ai! Ou quando eu falo oi, e aí? Então vejam, essas palavras são frases, por mais que sejam curtas, formam frases de sentido completo, desde que você me compreenda. Se você não me compreender, aí nós não teremos uma frase, certo? Porque a frase, assim como qualquer outro enunciado, ele só é válido numa situação de comunicação. Então, se eu tenho lá escrito no muro a palavra ai, e você não está vendo o porquê daquela palavra ali, ela não vai ser tida como um enunciado válido, tá bom? Mas, de maneira geral, frase é toda aquela ideia capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos, ó, dentro de um contexto de comunicação. A oração, por sua vez, ela refere-se a um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, aqui, enquanto nós tínhamos uma frase nominal, ai, oi, olá, bom dia, que dia lindo, frases nominais, aqui nós não podemos ter frases nominais, apenas frases verbais. O dia está lindo. E o que é um período? O período trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Isso vocês já sabem, né? Porque o tanto de oração subordinada que vocês viram
formado por períodos compostos. Se me disserem que não sabem o que é um período, olhe, viu? Então, tá aí essa revisãozinha, certo? Quando falamos em termos da oração, nós temos que termos essenciais da oração são capazes de transmitir, traduzir sentidos completos dentro desse contexto verbal, tá? Então, por exemplo, esses termos, eles podem ser divididos como frases nominais, que dia lindo, não, bom dia, que foi o que nós acabamos de ver, ou podem também ser vistos como frases verbais. O dia está bonito, não poderei, desejo um bom dia. Veja, aqui nós colocaríamos frase. Por quê? Porque se é nominal, não pode ser oração. Agora, se fosse só verbal, seria uma oração. E aí, quando eu trago para vocês essa questão de termos, é porque eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Os termos essenciais da oração ajudam nesse processo de identificação dos sentidos completos. Aqui eu não tenho nenhum sujeito. O dia está lindo, mas eu não falei usando sujeito, que dia lindo, tá? Então não há termo essencial, não é oração. Aqui já temos, ó, o dia está bonito. O que é que está bonito? O dia, sujeito da oração. Como o dia é? Bonito. Está bonito. Predicado. Agora, vendo bem direitinho, termos da oração, sintaticamente falando, oração ela possui dois termos essenciais: sujeito e predicado. O sujeito e o predicado. O sujeito é o termo da oração ao qual o verbo se refere, a informação principal. Então, sujeito aí é o termo que o verbo está fazendo referência, e se faz referência é a informação principal. Enquanto que o predicado terá toda a informação que é dada sobre o sujeito da oração. Facinho, facinho. Olha o exemplo. O nosso professor de português ama bolo de chocolate. Quem seria o sujeito aqui? Encontre o verbo. Quando você encontrar o verbo, pergunta para ele: quem ama bolo de chocolate? Ah, professor, que fácil! Então, o sujeito da oração seria o nosso professor de português? Exatamente. O nosso professor de português é o sujeito da oração. E ali, professor, está dizendo que o predicado é toda informação que é dada sobre o sujeito. E eu já vi que a informação dada aqui é que o professor gosta de bolo de chocolate. Gosta, ama bolo de chocolate. Então, o que é que o professor ama? Ama bolo de chocolate. Então, ama bolo de chocolate, ó, é o nosso predicado. Aqui embaixo apareceu essa questão do núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito vai ser um substantivo, geralmente, ou uma palavra substantivada, certo? Então, eu vou ter ali, ó, professor é substantivo. Então, ali vai ser o núcleo. Porque se você retira a palavra professor, aquilo fica sem sentido. O nosso de português ama chocolate. O nosso quê? O nosso professor. Então, dentro do sujeito, há sempre o núcleo do sujeito. Bem como no predicado. O predicado ele também vai ter seu núcleo. Só que diferente do sujeito aqui, que o núcleo é um substantivo, por exemplo, aqui nós vamos ter outros tipos de núcleos, tá bom? Acho que todo mundo conseguiu captar a mensagem. Então, falando de predicado, a aula tem por nome predicado verbal. Então, simbora falar do predicado. Predicado, anota, é o termo essencial da oração
que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito. Por exemplo, o óculos está sujo, por isso eu não usei. Então vejam aí, quando eu falo o óculos está sujo, eu tenho que... O que é que está sujo? O óculos, sujeito da oração. Ali diz que o predicado contém o quê? O verbo, e representa aquilo que se diz do sujeito. Cadê o verbo da oração? O óculos está sujo. Cadê o verbo? Está. Está é o verbo. Então, já achei o conceito ali, né? Dizendo que tem que ter um verbo que representa aquilo que se diz do sujeito. Está representando esse sujeito óculos? Sim, dizendo que ele está sujo. Então, achei o predicado da oração. Este predicado pode ser dividido de 3 maneiras. Vocês vão acompanhar cada uma delas. Predicado verbal é aquele que exprime basicamente ações, acontecimentos e fenômenos da natureza. Lembram dos verbos? Quando estamos estudando verbos, nós temos a noção de descobrir o que é um verbo nocional ou verbo significativo e verbos de ligação. O verbo significativo é aquele que vai indicar ação, acontecimento ou fenômeno da natureza. Por exemplo, eu comi o bolo. Comer é um verbo que indica ação. Choveu ontem. Chover é um verbo que indica o quê? Um fenômeno da natureza. Então, vejam que quando eu tenho verbos assim, eles são chamados de significativos. E esse predicado verbal, ele só pode ser formado, anota, predicado verbal, formado apenas por verbos significativos, ou seja, aqueles que exprimem ação, acontecimento e fenômenos da natureza. Vejam só, nesse núcleo aqui, ele vai ser verbal, tá? O núcleo aí é o verbo. Então, se eu tenho lá o predicado, o menino caiu aí é o predicado, e ao mesmo tempo o verbo caiu é o núcleo do predicado, certo? Aí o segundo verbo, já estou dando um spoiler de um terceiro, o professor errou a transição, né? Estou passando vergonha aqui para vocês. Acontece, coisas de tecnologia. Mas vejam, ó, predicado verbal. Aqui eu errei de novo, minha gente. Me perdoem. Predicado nominal. Apaguem aí, eu vou passar minha canetinha. Peraí, vamos corrigir esse negócio. Passa a caneta. Predicado nominal. Aqui seria um predicado nominal, tá? Acho que foi quando eu fui copiar esse para cá, que eu fui mudar, acabei não mudando o verbal, deixei aí. Mas me perdoem, tá? Predicado nominal. Ele exprime estado, mudança de estado. Então, como assim, professor? No predicado nominal, você não vai ter mais ações realizadas aí por um sujeito. Você não vai ter mais fenômenos da natureza. Agora nós vamos ter apenas condições de estados ou mudanças nesses comportamentos. É composto de verbos de ligação. Então, aí no livro vocês têm uma série de verbos de ligação, tá? Ser, estar, parecer, ficar, andar, são alguns exemplos de verbo de ligação. O que difere um verbo de ligação para um verbo de ação, no caso, o verbo significativo?
Significativo eu já falei. O verbo de ligação, ele é aquele que é usado para ligar o sujeito ao predicativo. Por exemplo, a menina é feliz. Feliz é uma característica do sujeito. Menina feliz. Menina é feliz. Então, esse serviu apenas para ligar, o quê? O sujeito ao predicativo, tá? E aí, vejam, é justamente o verbo de ligação que vai ser usado no predicado nominal. Porque agora nós não vamos mais ter um predicado que vai se referir a ações, e sim a, muitas vezes, estados, características do sujeito. Aqui, o núcleo não é o verbo, tá? O núcleo é o nome. O erro realmente foi isso, viu, gente? Me perdoe, tá tão bonitinho o esquema. Mas, aqui o núcleo é o nome. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu faço lá, a menina é bonita, o não é mais o núcleo aí. O núcleo vai ser a palavra bonita, porque está expressando a ideia principal do predicado, tá bom? Vocês têm esse esqueminha aí, bem bonitinho também, a partir da página 9. Acompanhem lá, as plantas são sensíveis. Quando eu tenho são, é o verbo de ligação, sensíveis é um adjetivo, logo é o núcleo. Então, aqui, seu núcleo, quando estivermos falando de predicado nominal, o núcleo é um nome. Enquanto que o predicado verbo nominal, ora, professor, são 3 predicados? Isso, 3 tipos. Predicado verbal, predicado nominal e verbo nominal. Se você se ligar no nome verbo nominal, já dá uma ideia de que eles são juntos. E é isso mesmo. O predicado nominal, à medida que exprime ações e acontecimentos e fenômenos da natureza, agora eles também vão exprimir estados e mudanças de estado. Então, realmente houve a mistura desse com esse. E aí ambos, formaram esse predicado aqui, o predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal exprime ações, acontecimentos, fenômenos da natureza e também demonstram o estado daquela pessoa, daquele sujeito. Seu núcleo agora é um verbo e um nome. Qual é o núcleo do predicado verbal? Um verbo. Qual é o núcleo do predicado nominal? Um nome. Então, se eu tenho que aqui é um predicado verbo nominal, eu vou ter que o núcleo é o verbo e o nome ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos entender um a partir de agora. Predicado verbal. Olha o exemplo. Os alunos aprenderam o conteúdo sobre predicados. Que bom, espero que sim. Vejam só. Quando eu falo os alunos aprenderam o conteúdo sobre predicados, isso daqui tem um sentido completo, né? Então, é considerado uma frase. Não é nominal porque tem verbo. Se tem verbo, isso daqui vai ser chamada de oração. A oração, por sua vez, tem 2 termos essenciais: o sujeito e esse camaradinho aqui, predicado. Então, vamos identificar aqui os sujeitos e predicados, ou o sujeito e o predicado. Note que já está tudo bem destacadinho. Mas, vamos analisar juntos? Quando eu falo, os alunos aprenderam o conteúdo sobre predicados, a primeira coisa a se fazer é identificar o verbo, porque é a partir dele que você descobre tudo. Esse verbo aprender indica uma ação, né? Eu aprendo, tu aprendes, ele ou ela aprende. Então, vejam aí. A ação indicada é a de aprender. E aí eu pergunto, afinal de contas,
Quem é que aprende o conteúdo sobre predicado? Já sei, professor. Sabe? Me diga. Alunos, exatamente. Os alunos aprenderam o conteúdo sobre predicados. Então, eu tenho que alunos é o quê? É o nosso sujeito da oração. Tá bom? Então, agora que eu descobri o sujeito, o que é que esses sujeitos fizeram? Eles, aprenderam o conteúdo sobre predicados. Então, eu tenho que tudo isso daqui é o meu predicado. Lembrando que aqui essa oração está construída na ordem direta. Sujeito mais verbo mais complemento. Ou sujeito mais predicado. Mas ela poderia ser escrita ao contrário, né? Ela poderia ser assim, ó. Aprenderam o conteúdo sobre predicados os alunos. Ou eu poderia colocar sobre predicados, vírgula. Os alunos aprenderam o conteúdo. Eu poderia fazer isso também. Então, eu tenho aí uma ordem direta aqui da oração, tá bom? Note que aqui é um predicado verbal, porque nós temos o núcleo como verbo significativo. O que é um verbo significativo? Volta aí uns minutinhos para você relembrar. Predicado nominal. Observa agora. Predicado verbal, nós tínhamos a relação de verbo. Predicado nominal, já diz tudo. Estamos falando de nome. Um nome pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio ou pode ser um substantivo, tá? Minha amiga anda triste. É a nossa oração. Note que eu já destaquei também aqui para vocês cada um dos termos. Quem é que anda triste? Quem é que anda triste? É a minha amiga. Então, minha amiga, sujeito da oração. Agora, como é que essa amiga está? Ela está realizando alguma ação? Não, não. Essa amiga é um fenômeno da natureza, é? Não, não. Ou ela é o próprio acontecimento? Muito menos. Então, eu estou vendo que a amiga aqui, está de alguma forma triste. O verbo andar, ele pode ser tanto significativo quanto nominal, ou seja, de ligação. Por exemplo, ele pode ser um verbo de ligação ou um verbo significativo. Quando eu digo assim, a minha amiga anda rápido. Aqui é a ação de andar. Ela está andando bem rápido. Agora, quando eu digo minha amiga anda triste, eu não estou querendo dizer, por mais que a gente ainda entenda que talvez ela esteja andando e ela esteja triste, pode ser. Mas geralmente nós entendemos de cara o quê? Que esse verbo anda triste aí, anda, está no sentido de ser, dela estar triste. Então, indicando um estado e não uma ação. Tá bom? Então, quando eu tenho que um verbo indica estado, esse verbo é chamado de ligação. Verbo de ligação, por quê, professor? Porque ele vai ligar esse sujeito a essa característica do sujeito. Ele não vai indicar nada aqui, nada de ação. Só está ligando essa característica a esse sujeito. Sujeito, verbo de ligação. A palavra triste é o que mais nos importa. Então, ela vai ser o núcleo. E esse núcleo é um adjetivo, tá? E qual é o predicado nominal? Desde o verbo até triste. Sempre o predicado vai começar a partir do verbo. Então, anda triste, predicado nominal. Não pode ser verbal, porque andar não está no sentido de realizar ação. Vamos para frente. Predicado, verbo nominal.
quando eu tenho o predicado formado por um verbo e por um nome. Os dois aí juntos indicando importância nessa oração. Note que o professor entrou em sala contente. É um exemplo. Então, quando eu falo aí, o professor entrou em sala contente. Quem foi que entrou em sala contente? O professor, muito bem, identificou o sujeito. E agora, como é que nós identificamos o predicado? É só perguntar aí a ação que o professor realizou, ou como ele estava. O professor entrou em sala contente. Então, entrou em sala contente é predicado da oração. Mas vamos descobrir porque é verbo nominal? Vamos sim, professor. Bora lá. Então, ó, eu tenho que entrou é o verbo e esse verbo indica ação. Veja só. A porta estava aberta, o professor entrou em sala. Mas esse professor, além de entrar em sala, ele estava de outra forma. Ele estava contente. Então, aqui eu tenho o quê? Entrou é verbo, não é isso? Ó, verbo significativo, perdão, que vai indicar uma ação. E a palavra contente é um adjetivo. Ela vai ser um núcleo. Note que eles estão, ó, interligados. Entrou contente em sala, tá? Se eu fosse colocar na ordem direta. O professor entrou contente em sala. Então, observe que aqui, ó, é um adjetivo, é um nome. Então, eu tenho que é o núcleo também desse predicado, porque está sendo essencial a ele. Núcleo 1, núcleo 2, então eu tenho dois núcleos. Se eu tenho um núcleo com verbo significativo mais um formado por um nome, eu tenho um predicado verbo nominal. Ok? Aí, ó, nesse predicado verbo nominal, é como se eu quisesse dizer assim, que o professor entrou em sala, é a primeira ideia, e que, além de entrar em sala, esse professor estava contente. Então, vejam só, característica aqui, ó, não temos. Temos uma ação, a de entrar em sala. Já no de baixo, nós temos o professor estava contente. Então, veja lá de onde saiu contente, ó, da característica dele aqui, o estado como ele se encontrava. Então, se aqui é um estado, esse verbo é um verbo de ligação. Aqui é um verbo significativo, porque indica ação. E aqui só é um verbo que liga o sujeito ao predicativo. Predicativo é uma característica para o sujeito ou para o objeto, tá? Então, predicativo do sujeito e do objeto. São as duas formas aí possíveis que nós temos. Mas aí, espero que tenha ficado bem entendido, certo? Vocês têm também a explicação no módulo, então podem voltar que vocês conseguirão entender, tá muito bem explicativo, e aí acho que com a aula, né, deve ter melhorado bem mais. Fica como frase de reflexão, não é o que o mundo reserva para você, mas o que você traz para o mundo. Uma frase de Anne de Green Gables, ok? Então, é isso, né? Sempre nós temos que trazer coisas boas. Então, muitas vezes a gente só espera que as coisas boas cheguem até nós, que tudo as outras pessoas façam, e não pode ser assim. Eu também tenho que reservar algo para esse mundo. Eu tenho que trazer algo para o mundo. E aí vem aquela palavra, né? Empatia. Se colocar no lugar do outro, eu trazer meus pensamentos voltados também, às vezes,
para o outro. E eu acho que realmente importa muito nos dias de hoje, tá? Fiquem bem, gente. Tenham um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.